o seguinte: existem dois textos na fala do pastor que são eminentemente proféticos, que é Mateus 24:12, possivelmente explicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então o ser humano, pastor Edinaldo, ele deixou de amar as coisas e ele passou a usar as pessoas, melhor dizendo, e amar as coisas. Ele não ama as pessoas, ele usa as pessoas e ama as coisas. Inclusive eu quero até aqui registrar e exaltar nesse tempo, nesse dia, a emissora Rádio Melodia por esse tema, por essa proposta. Porque o que o pastor colocou aqui agora é algo sério e real que acontece, né? Então a outra proposta escatológica também, profética também, ainda que não esteja dentro do Apocalipse, é 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está no ano 64, Nero ainda está no poder, é o ano da morte de Paulo, o ministério diabólico de Nero está acabando, e Paulo é morto, e Paulo está preocupado com a igreja. Aí Paulo escreve mais e fala assim: ora, o Espírito Santo expressamente afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por obedecer a ensinos de demônios. Então a profecia... Aqui nós estamos vivendo um período exatamente parecido com isso. O império do inferno está acabando, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E a igreja, muitos estão apostatando da fé. Apostatando da fé. Com certeza. Parece... Isso. Aí, só para mim situar e poder completar minha fala, então, o primeiro viés seria esse, o aspecto escatológico, profético, né? Porque esse texto de Paulo ele não é escatológico, mas é um profético, porque Paulo está falando no auge da história, em que Roma o imperador tinha colocado fogo em Roma e a culpa saiu sobre cristãos judeus, né? Logo a seguir, se a gente fazer um paralelo todo da história, se você pegar ali da descida do Espírito Santo no Pentecoste, você sobe do ano 50 para o 64. No ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém, derruba os muros, se cumpre algumas profecias de Daniel, que inclusive Daniel profetizou, quando ele cita aqueles 4 símbolos, hein, pastor Edinaldo? Ele fala de Alexandre o Magno, ele fala do Império Babilônico, ele fala do Império Persa, ele fala do Império Romano. Então, cada um vai ter um viés nessa visão interpretativa. Sobretudo, o que acontece? Na minha visão bíblica, o que ocorre? A palavra de Deus se cumprindo altamente. Aí no ano 80, no Coliseu Romano, que é um ponto turístico em Roma, você teve ali o que? A morte de muitos cristãos na inauguração do Coliseu. Aí você vem para o ano 90, aí eu respondo a primeira pergunta e paro de falar. A sua primeira pergunta, pastor Renato Bruno. Por que a igreja não fala de Apocalipse? Entenda o seguinte, na minha visão do livro Apocalipse. Primeiro, a mensagem era de consolo, era uma mensagem de vitória para a igreja. Tanto é que Apocalipse capítulo 1, versículo 3, João falou o seguinte: bem-aventurados, Macairos ou Macairós, feliz, felicíssimo, os que ouvem, os que leem e os que praticam, os que guardam as palavras dessa profecia. Então, crente bem-aventurado, feliz de Deus, é alguém que lê as profecias, sim, do Apocalipse, entendendo e compreendendo o livro de Apocalipse, o seu contexto histórico, seu contexto geopolítico, econômico, geográfico, e aqui é que dá alguma confusão. No capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, João, na revelação, Deus fala para João: sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então muita gente tem esse terror de Apocalipse, né? Isso eu concordo plenamente com o pastor Edinaldo, inclusive passa pelo viés da falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque pastor Renato Bruno, e aqui eu termino mesmo, Apocalipse 1,19 está registrado o seguinte: João, ele recebe a revelação, né, porque Apocalipse é a revelação de Deus, então ele recebe o seguinte: você vai aqui são as coisas que são, as que foram e as que hão de ser. Então, é as 3 chaves de interpretação do livro, que a gente vai acabar com as nomenclaturas teológicas, futurista, preterista, histórico, e a partir daqui é que a turma cria alguma confusão e deixa de estudar o livro. O livro é tão sagrado como o Salmo 91, você que está ouvindo a melodia agora, como o Salmo 23, e tem mensagens lindas no livro de Apocalipse para a igreja. Então é essa questão que deve ser despertada. Amém, louvado seja Deus. Meu amado, para você que está aí, começamos já a ter uma reflexão